Tudo certo! Beleza. Tudo certo, Danilo? Tranquilo, Como Igor? tá indo? Opa. Beleza, então, deixa eu fazer aqui a abertura nossa, então. Primeiro, poxa, aqui foi conversando, o Danilo veio conversar comigo também, né, outro dia. Já faz quase um mês, na verdade, né? Já. Aí falou, pô, vamos trocar uma ideia aí. Já passa rápido demais, né, cara? E aí falou, vamos trocar uma ideia aí, né? Pô, a gente tem ali no YouTube também, né? No Meninos Fora da Vila, a gente fala bastante sobre o Santos, né? Tudo o que acontece, né? Nos bastidores, né? Aí eu falei, pô, pra mim é demais. Daí falou, vamos conversar na parte comportamental, emocional. Então, o pessoal tá acostumado aqui nas lives, né? Normalmente eu tô moderando e fazendo as perguntas. Aqui vai ser um pouco invertido, gente, né? Então, eu vou fazer aqui as apresentações também, né? E aí vocês vão jogando questões para mim, e aí a gente vai conversando e vamos trocando uma ideia legal. Mas antes, deixa eu fazer as apresentações de cada um, e aí eu quero que vocês complementem depois, falando um pouquinho mais sobre vocês, e também sobre o Meninos de Fora da Vila, tá ok? Então, temos aqui, na ordem de chegada, Carlos Zuc, 39 anos, formado em comunicação pela Universidade Federal do Paraná, trabalhou em marketing digital, evento e vendas em diversas empresas como Itaú, Braspress, Clinicars, né? Atua como técnico e dirigente de futebol americano desde 2016, tendo passado pelas equipes como o Moon Rollers, Curitiba Crocodiles, Bárbaros, né? Bárbaros e Pumas. Além de ter sido diretor da Federação Paranaense de Futebol Americano, herdou o amor pelo Santos do seu pai, até hoje reclama da arbitragem no final do Brasileiro 95. Quer dizer que até hoje ele está ainda... Meu pai, toda vez que ele tem oportunidade, ele fala mal da arbitragem daquela final. Tá louco, né? Tem coisa que marca, né? A gente fala assim, não sai mais, né? Fica impregnado aquele sentimento, né? A gente fala, a memória química é pior de tudo, né? Não desgruda mais isso, né? Sim, com certeza. Danilo, ator, tá certo? Isso? Tori. Acertei. Então, beleza. Então. 34 anos, formado em jornalismo da UFPR, atualmente terminou o curso de letras português e espanhol da Federal também, sócio do Santos desde 2010, trabalhou como servidor público federal, depois foi tripulante de navio e voltou para a universidade. Foi blogueiro do Santos nos sites Os Geraldinos e Canelada e atualmente tem o canal Meninos de Fora da Vila. Muito bem-vindos os dois aqui. Pô, então, por favor, na ordem aí, vamos fale um pouquinho mais de vocês e aí no final, ou emendando, vocês que mandam, expliquem pra gente aí o que é então o canal Meninos Fora da Vila, qual que é o propósito, faz o pessoal conhecer um pouquinho mais aí. A gente, na verdade, eu vou direto, porque as apresentações já foram feitas, né? A gente é fã de futebol, né? Do esporte futebol, a gente é fã de esporte, né? O Danilo não tá dormindo direito assistindo a Olimpíada aí. E a gente gosta muito, e o futebol foi uma coisa que a gente sempre teve, e o amor pelo Santos, nós dois herdamos dos nossos pais, né? Eu do meu, ele do dele. E durante a faculdade a gente se conheceu, né? A gente foi contemporâneo no curso de comunicação da Universidade Federal. E aí a gente começou a assistir jogo do Santos, porque na época não era fácil, né, de ver jogo do Santos. Então a gente ia em barco, o dono era santista, e por isso a gente conseguia ver os jogos. E aí a gente ficou amigo, passaram-se os anos, muito tempo sem falar, e daí a gente voltou a ter acesso. O Danilo me convidou para entrar em grupos de WhatsApp do Santos, para a gente poder conversar sobre o time. E só que eu e o Danilo, no privado, a gente conversava demais sobre o Santos, sobre tática, sobre negociação, sobre administração, muitas outras coisas. E aí um dia a gente falou, cara, vamos levar esse nosso bate-papo pro YouTube? Vamos. E surgiu Meninos de Fora da Vila. Então, e é muito bacana. Assim, como nós não somos de Santos, né? A gente é de fora da vila, literalmente, porque da Vila Belmiro é meio que o templo assim, do Santos, e existe a mística dos meninos da vila, mas nós somos de fora, nós somos de longe, então a gente dá muito essa visão de como que é torcer para um time longe, um time distante. Então a gente tem vários percalços e fala sobre como que é a transmissão, como a gente acompanha o time sem estar perto. Inclusive as nossas experiências mesmo, de muito tempo estando longe, então a gente não ia para o estádio, a gente tinha que acompanhar pelo rádio, e aqui só passa o jogo dos times paranaenses, e tá certo, nada contra. E aí acabamos fazendo isso. Mas mais do que isso, é muito interessante, porque nós gostamos de outros temas.
Então é por isso que estamos aqui hoje, porque para além do futebol, né, para além das quatro linhas, tem muita coisa que pode ser falada e que às vezes os torcedores mesmo não se ligam tanto, né? Eu costumo dizer assim que o futebol, dentro do contexto que é o Brasil, ele pode ser usado para muitas temáticas, assim, aborda muitos assuntos, toca em muitos aspectos da sociedade brasileira, da vida do brasileiro. Então a gente tenta falar sobre aspectos econômicos, sobre as questões políticas, sobre bastidores do Santos mesmo, e aí a gente tenta trazer esses elementos diferentes. É muito bom porque o Carlos é do marketing também, então a gente tenta discutir coisas relativas a isso, e faz muito tempo que a gente queria falar sobre questões relacionadas à psicologia. Então foi muito bom que ter o seu contato e você nos atendeu, porque tem vários assuntos que a gente fica se perguntando se tem muito mais de psicologia no esporte do que o torcedor comum, nós mesmos, conseguimos ver, e a gente gosta desses assuntos, mas às vezes falta um especialista, assim. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade. Pô, imagina, e eu que agradeço vocês dois, né, pela oportunidade, pelo convite também, né, e é isso que a gente fala, né, o gostoso é isso, né, a gente não sabe onde que começa, né, e onde que termina, porque a gente tem aqui uma oportunidade muito bacana, por exemplo, eu nunca fiz uma live, principalmente, né, com especialistas como torcedores, né, como pessoas que estão aqui, como se estão colocando, né, de fora da vila, né, olhando ainda de mais longe, não estando naquele fuzuê dos torcedores, né? E tendo aquela visão de como o jogo está indo, né? Quem são esses jogadores, quem são esses árbitros, a comissão técnica, né? Os fatores emocionais e comportamentais que influenciam, às vezes as pessoas não entendem exatamente o que o jogador pode estar passando, né? Se o torcedor pudesse entender melhor certos dramas que uma comissão técnica ou um torcedor passa, poderia ser um pouco mais fácil, e o torcedor, em vez de xingar aquele jogador, pô, chega ali, não, força, vamos lá. A gente vê instintualmente isso acontecendo em alguns times. Em alguns momentos, alguns campeonatos específicos. Por exemplo, a gente quando perde uma final, mas perde uma final que assim que o torcedor nem imaginava que o time chegaria naquela final. Aí os torcedores batem palma no ônibus, na frente do hotel, mesmo tendo sido vice, né? Eles ficam lá, pô, foi muito legal. Mas quando o time já é promessa, né? O Santos já passou por muita situação, um grande time, né? Que o torcedor já tem aquela expectativa, né? De estar sempre no topo. E quando não consegue, poxa, mas por quê? Parece que já ocorrem certas injustiças, né? Então, na hora que vocês vieram conversar, eu falei, poxa, é uma ótima oportunidade da gente esclarecer alguns pontos a nível comportamental, emocional, né, técnicas, o que os jogadores, comissão técnica devem fazer, como também os torcedores, que é muito legal. Eu dou aula em pós-graduação, tudo, e às vezes eu sempre coloco o componente torcida como algo que pode potencializar a ação do jogador em campo, como pode acabar com uma equipe inteira. O poder da torcida, né, é muito forte. Né? Então, muito legal. Vamos começar então aí. Do que vocês querem conversar? Vamos seguir aqui. Vou ficar quieto. Eu vou puxar um assunto que eu sei que o Danilo já ia puxar. A gente teve recentemente agora, na verdade no final da última temporada, o Cuca era o técnico do Santos e ele promoveu alguns garotos da base, porque o Santos tinha uma limitação, né? Não podia contratar muitos jogadores. Na verdade, acho que contratou pro time principal somente um zagueiro, que era o Laércio, e ele subiu alguns garotos da base. Um deles foi o Ângelo, de só 16 anos. Subiu muito cedo, mas ele queimou muitas etapas por conta da habilidade, né? A qualidade técnica dele. Ele é um garoto que tem muita habilidade, ele dribla bem, ele tem um potencial como jogador de futebol muito bom. E assim, ele teve moral com o Ariel Holland, que foi o técnico argentino que ficou por pouco tempo no Santos, e com a chegada do Fernando Diniz, o Fernando Diniz ele é um técnico que ele prioriza uma base do time, ele repete muito essa base, e ele só dá espaço para os jogadores quando ele sente que o jogador está mais maduro, que está mais confiante para usar na posição. A gente reclamou muito que o Felipe Jonathan, lateral esquerdo, estava mal, e ele demorou muito, sendo que tinha um reserva que era o Moraes, e agora, quando o Moraes entrou, o Moraes jogou muito bem, deu um tempo para o Felipe Jonathan voltou bem, depois também, mas o Ângelo perdeu muito espaço, muito.
E agora, na semana passada, o Ângelo brigou com o Fernando Diniz no treino, porque o Fernando Diniz cobrou dele muito, e aí ele brigou, discutiu com o técnico Fernando Diniz. E assim, apesar da briga, espera-se que ele tenha alguma oportunidade no próximo jogo agora da Copa do Brasil contra o Juazeirense, porque o Santos ganhou o primeiro jogo de 4-0, então tem um resultado tranquilo para administrar contra um time que é mais fraco tecnicamente. E aí eu queria perguntar para você, Paulo, nesse sentido, sabe? Você acha que... É lógico, estamos falando de uma mente mais jovem ainda, né? A gente já está falando de... Quando a gente fala de jogador de futebol, a gente está falando de uma exigência muito grande, psicológica, preparação, porque é um esporte de nível profissional, com muita cobrança de torcida, de pessoas conhecidas, desconhecidas e tudo mais. E o que pesa para esse garoto, por exemplo, que de repente virou um titular de uma equipe principal, até na ausência do Marinho, ele jogou como titular algumas vezes, e... de repente ele perde espaço e ele não está encontrando esse espaço, porque o Fernando Diniz não coloca ele, e a gente sente em vários momentos que a gente pede, né, Danilo, a gente gostaria de ver o Ângelo mais vezes, principalmente em jogos que o Santos precisa de um jogador que tem essa característica individual, que pode fazer diferença, e também quando os titulares não estão tão bem. Não estão jogando tão bem. Então, o que você avalia, Paulo, nesse sentido da psicologia esportiva? O quanto que pesa isso? O quanto que é mais difícil para um garoto que queimou muita etapa por causa da técnica, mas não necessariamente de maturidade emocional? Fica contigo a bola. É péssimo, né? Na verdade, o técnico, geralmente, ele faz isso conscientemente. Ele precisa de... Vamos colocar assim, peão, ó... Preciso atacar, eu tenho essas peças aqui, sobe esse garoto, joga lá. Só que a gente não pode falar especificamente de cada técnico ou cada situação do time. Mas ele sabe, muitas vezes, que ele está queimando uma etapa e ele pode estar queimando o jogador. Só que, assim, é estratégia. Né? Às vezes vale a pena, sim, estrategicamente como comissão técnica, né? Quando você precisa fazer o teu time ganhar. E todos como torcedores sabem que o que interessa é ganhar o jogo, ganhar o título, né? E tem muito dinheiro envolvido nisso também, né? Para que a máquina do futebol continue se movimentando. Então o jogador, ele tem que saber também gerenciar isso. O menino de 16 anos, ele é imaturo, com certeza. E ainda fisiologicamente, né? Para quem não sabe, além de psicólogo do esporte, eu sou fisiologista do exercício também, né? Então, assim, a gente vai entendendo que biomecanicamente, toda assim, a parte assim, estética, tá desalinhada, não tá conectado, não tá fechado ainda. Mas eu atendo garotos de base de alguns times de futebol aqui da primeira divisão. Pô, se falar assim, pô, você vai pro time principal? Tô dentro, né? Eles não vão dizer não, é óbvio, não são burros, né? Mas tem que saber que, sim, é uma oportunidade que surgiu, mas talvez ela não se sustente. Até porque, às vezes, para tapar o buraco, aquele menino da base é muito bom. Para tapar buraco, mas a gente sabe, né, no Brasil, a operação tapa buraco, bate chuva, né, e né, o buraco aparece de volta, né, o asfalto não segura. E é isso que acontece no futebol também. Você põe um garoto para fazer um trabalho de um jogador profissional adulto, né, são poucos que conseguem sustentar isso. E aí o que ele faz? Tira essa peça menor e coloca a peça certa para encaixar. Então o menino que entra nisso, o certo, eu não sei os bastidores do técnico com o atleta, é falar, olha, nesse momento vamos te colocar aqui. Nesse momento vai dar certo, vamos ver depois. Talvez você volte, fique no reserva, né? Mas, pô, você é peça muito boa aqui, mas tem que amadurecer. Tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo. Quando não há, aí a mídia, o público, os torcedores veem brigas, discussões, desentendimentos, porque não houve um acordo necessário. Né? Então, é certo um técnico pegar? Quem somos nós para julgar? Se ele não tem outros jogadores naquele momento ele precisa, bem, fez certo, ele precisava pegar alguém. Né? Ninguém foi obrigado a ir lá, né? É um convite. Na base ele ganha um convite, ó, quer subir? Ninguém obriga ele a subir. Né? Então o jogador assume aquilo também. Agora, quando o jogador é imaturo, e eu também não houve um diálogo quanto a isso, ele tá ali jogando, tá se sentindo estrela, o salário já sobe. Né, e geralmente ele já coloca um valor ali, porque ele virou profissional mesmo, né, então já ganha um salário, ele não dobra, né, ele, no mínimo triplica ali, né, para mais, vocês sabem. E aí, pô, sou novo, 16 anos, 17 anos, né, já tô com dinheiro para tudo, né, então tá se sentindo o cara, mas ele não é o cara ainda. Ele é um piá de 16 anos que sabe jogar bola. Né, então ele também, ele precisa entender.
Quando eu trabalho com o pessoal da base, eu já falo para eles, ó, você está ganhando um valorzinho já bom. Mas, pelo menos metade desse valor. Teve um que eu falei agora há pouco tempo, inclusive. Falei para ele, cara, você tem uma conta no banco? Não, não tenho, ainda é do meu pai. Falei, não, você vai montar, vai com teu pai no banco, você é menor de idade, você vai lá, vai montar, abrir uma conta no teu nome e você vai já transferir direto, né, metade do valor que você ganha no mês. E você vai colocar num investimento de médio prazo que fique preso 1 ano o dinheiro na conta, pelo menos, porque assim você não vai gastar esse dinheiro. Então, esse garoto, ele sabe que aquilo é um momento novo que ele tem que saber aproveitar e não esbanjar. Quando tá solto, esse garoto da base que está no profissional, né, se desestrutura. E ele acaba perdendo o futebol dele. Porque ainda não é um futebol que está totalmente conectado. Né? Ele precisa estar muito focado, ele precisa estar muito conectado para conseguir fazer um trabalho de um profissional, de um jogador bem mais velho. Só que ele não tem isso, ele não tem essa estrutura e começa a ruir. E sai. E muitas vezes fica lá, chateado, e daqui a pouco, por indisciplina, ele perde a oportunidade, cai para uma segunda, é vendido para uma da segunda divisão, depois some lá, porque daí fica com baixa autoestima, já vem depressão, desmotivação, e esse jogador some. Né? E aí ele viu o quê? Com 18 anos, 19 anos, já nem se fala mais dele. E ele está lá, né, trabalhando em qualquer coisa, ganhando pouquíssimo, e perdeu a grande oportunidade da vida. Então, o técnico pode ter uma culpa, né, a comissão técnica de maneira geral, de não instruir, de não... Pode. Mas principalmente o jogador também, ele tem que assumir a responsabilidade do cargo que ele ocupa e também não pode ter a arrogância de que eu sou o fodão, eu sou o bonzão, né? E ninguém me tira daqui mais. Ele tem que saber que com a idade dele, a oportunidade que ele teve, muita coisa pode acontecer no meio do processo ainda. Deu para ficar um... Pode falar. É muito interessante isso que você falou. E daí me vem essa questão assim de... Você acha que é um fator que acaba afetando o psicológico, mas muito pela falta da formação mesmo dele? Ele teria que ter um tipo de preparo diferente para poder sofrer toda essa pressão, toda essa situação? Seria isso? Sim, o Cadu colocou bem. Né? A gente viu que houve ele pulou algumas etapas. Né? No momento que ele pula, imagine, tem o jogador que fica no sub-21, e de repente, né? Não. Tipo, ele já pulou a etapa, tá no time principal. E aí, se não tiver uma equipe de suporte orientando ele, e vejam, em todos esses detalhes, e o colégio? E o estudo? 16 anos, talvez ele esteja ali no 2º ano do ensino médio ainda. Como que ficou? Aí tem que entrar normalmente a pedagoga do esporte, do time, tem que entrar o psicólogo, tem que entrar o pessoal do serviço social, já tem que entrar um pessoal do administrativo para ajudar ele a gerenciar, né, a carreira. Geralmente tem um empresário, o empresário tem que ser instruído também, porque às vezes os empresários eles ficam empolgados. Meu jogador tá lá, né, faz aquela maior propaganda, né, mas esquece de ajudar esse atleta dele, esse jogador dele. E ele tem que ajudar, ele tem que falar, mas é um moleque, é um menino ainda, que tá tendo a oportunidade da vida dele. E eu não posso permitir que ele perca essa oportunidade. Então o empresário também tem que ser o paizão ali, que vai ajudar ele em todos os sentidos, entender, botar pé no chão, né. Então, poder subir assim pode, mas precisa ter todo um conjunto de pessoas e profissionais juntos com esse jogador apoiando. Dá muito mais trabalho, né? Mas pode ser muito gratificante para o time, né? Principalmente porque, né, é cria da casa, né? Geralmente. Então, poxa, dá muito mais valor também. Uhum. Mas precisa desse cuidado, senão se perde. E é muito complicado porque o que a gente tem visto é exatamente isso. São empresários que, pelo menos do que passa para nós torcedores, é que eles não têm muita preocupação pela formação do jogador. Eles se preocupam muito com a evolução financeira, mas não tanto com a formação. E eu queria fazer um comentário assim, que me pareceu muito oportuno nessa live, porque a gente acabou de ver a Simone Biles aí se tornando uma notícia muito grande e dando um holofote muito grande para essa questão do psicológico. Assim, eu achei que acabou dando muito certo com a nossa temática. E eu lembro que o Santos teve um jogador que jogou muito bem em outros clubes, que é o Nilmar, que ele foi contratado e ele parou porque ele alegou que tinha depressão, assim, que estava com depressão. E eu tenho a impressão que ainda existe muito dessa visão de que, tipo, de um julgamento das pessoas com a Simone Biles está fazendo corpo mole, não pode largar o time. O Nilmar também tá de frescura, ganha muito dinheiro. Como que você enxerga essa questão da psicologia no esporte hoje? Assim? Você acha que
ainda está muito atrás ou já está tendo uma valorização como deveria ser? Assim, porque eu considerei algo muito importante, mas ao mesmo tempo não é tão falado e não tem assim, o destaque que eu acho que deveria ter. Assim. A profissão ainda ela não é tão valorizada, porque a gente mexe com tudo e com todos. Vocês viram a minha própria fala. Eu estou falando aqui do jogador, mas estou falando do técnico, estou falando da comissão, a gente mexe com todo mundo. E quando a gente mexe com uma coisa que está desestruturada, isso gera desconforto. Né? As pessoas ficam incomodadas com isso, porque tem pessoas, vamos dizer assim, xeretando, mexendo nas coisas. Mas por quê? Para a gente ver um jogador forte, bem fisicamente e mentalmente, e uma equipe sadia. Para isso a gente tem que mexer, sacudir nas coisas. Um profissional sério da psicologia do esporte, ele não fica passivo, ele não fica ali obedecendo simplesmente. Ele pega uma diretriz, olha, o nosso objetivo aqui é fazer essa equipe chegar no campeonato tal e conseguir tal posição no mínimo. Ok, como que você quer que a equipe esteja? Eu quero que minha equipe esteja focada, com nível de ansiedade sob controle, motivada, papapá. Aí geralmente é colocado um parâmetro, né? Então, qual é o propósito do psicólogo ali? Existe uma meta a ser atingida. Nesse momento, comigo é assim. Eu já trabalhei aqui no Paranaense, inclusive no futebol, da primeira divisão do Paranaense, e é assim que funciona. Depois que a gente tem essa diretriz, aí a gente fala, agora deixa comigo. Eu trabalho assim, né? Tem gente que não, né? Mas a maioria não. Mas eu trabalho assim, deixa comigo. Agora eu sei o que eu tô fazendo. E aí a gente começa a mexer em tudo, cutucar tudo, né? Teve até um técnico que eu criei, ele criou uma inimizade comigo. Por quê? Porque eu mexi, né? E falei para ele o que ele precisava. Ele não estava pronto para ouvir ainda, né? Mas a gente precisa falar, principalmente quando tem jogo, 2 vezes na semana pelo menos, né? E que tá tudo muito rápido acontecendo. E se a gente não fala rápido, quando a gente vê o campeonato terminou antes do que deveria, porque o time foi eliminado. Então a gente precisa ser assertivo. Então ainda, né, existe muita... Até porque, geralmente, técnico é ex-jogador, né? A grande maioria não teve o trabalho da psicologia e cria aquela mentalidade de que eu não tive, se eu não tive, eu consegui ser um grande jogador. Bem, por que minha equipe vai precisar? Eu dou conta disso, eu fui um grande jogador, né? Então ainda tem muito desse preconceito, né, de que eu sou o psicólogo da equipe. Besteira, estão dando tiro no pé. E as Olimpíadas, infelizmente, né, tudo isso que está acontecendo nas Olimpíadas é positivo no sentido de mostrar a equipe técnica, a comissão técnica apenas, sozinha, sem um psicólogo integrante, não dá conta. E mesmo assim, quando tem o psicólogo, deve-se analisar o que o psicólogo está fazendo dentro, tanto de uma equipe, de um time ou de um comitê olímpico. Para entender exatamente, né, qual o trabalho está sendo desenvolvido, de que maneira está atingindo. Eu vou falar uma coisa, um adendo aqui à questão olímpica, né, Danilo? Poxa, da Simone. Na quinta-feira a gente teve reunião no nosso grupo de estudos, e aí, é engraçado, eu estava com os colegas, um psicólogo do Rio Grande do Sul, outro do Rio de Janeiro, e outro lá do de Teresina. Então, assim, dos extremos do Brasil, e os psicólogos com uma visão, assim, até eu dei uma sacudida no pessoal, falei, gente, vejam só, é uma visão muito da mídia. Olha só, a saúde mental, olha, a depressão, né? Coitadinha, que pena, ela tá certa em desistir, ela tá certa em parar, tá certa escambau. Ela se comprometeu com uma nação, né? Ela se comprometeu com todo o povo dos Estados Unidos, né? Que realmente que ela representasse eles, para dar orgulho para eles. Então, o que acontece? A gente não pode ficar passando a mão na cabeça no momento do evento. Isso deveria ter sido trabalhado antes. Deveria ter sido visto, não colocado ela num pedestal, e visto com ela como um ser humano normal, né, que tá o mundo inteiro olhando e falar, você tá bem com isso? É isso que você quer? Você tá pronta? Ela falou que ela tinha medo de sair numa maca, porque ela ia fazer uma coreografia super difícil que ela podia se machucar gravemente. E isso fez ela travar. Quer dizer, obrigaram ela a fazer uma coisa espetacular, porque ela não disse não, porque não deram a oportunidade dela dizer não. E ela poderia ter sido substituída antes de ir para Tóquio por uma outra atleta que teria se preparado melhor para fazer mais bonito. Então, a gente fala, coitadinha, sim, depressão é sério, né, e é uma coisa para ser respeitada. Mas a gente tem que entender a ordem das coisas, né? E os psicólogos do Comitê Olímpico Americano, qual trabalho eles desenvolveram? Será que eles conversaram adequadamente com ela? Né? Então, tudo isso a gente tem que analisar,
né? Para que a gente possa ter uma psicologia do esporte forte dentro dos times. Por que no futebol ainda são tão poucos times que possuem psicólogos, né? Especialistas na área? Eu não estou falando um psicólogo clínico que entra lá, é psicólogo especialista em psicologia do esporte, que é bem diferente. Porque são pouquíssimos clubes que têm isso. Ou que tem coaching. O que o coaching é? É mental coaching. Vai ver lá, o cara se intitula mental coaching e não é formado em psicologia do esporte. O que ele entende da mente humana? Ele entende de comportamentos, de histórias, de situações, mas ele sabe lidar com as complicações dos comportamentos humanos, né? Então, tudo isso tem deturpado muito no mundo do futebol, né? Outro dia vieram perguntar para mim, né? Você faz palestra em mental coach, tudo? Eu falei, sim, mental coach, treinador mental, sou psicólogo do esporte, faço sim. Ele falou, não, legal, você é psicólogo do esporte, né? Eu, sim, sou psicólogo, tá aqui, né? Porque parece que ser psicólogo é diferente de ser um treinador mental, um mental coaching, né? Em coaching. E isso não tem nada a ver, gente. Então, assim, há muitos preconceitos, há muitos tabus, resumindo a história, né? Então, a gente tem que passar por isso. Falo até para os colegas da psicologia que vão ouvir isso, né? De se imporem, de se colocarem, né? E quando estão numa equipe, mostrarem o conhecimento que possuem, não simplesmente acatar, né, o que a comissão, a diretoria está colocando. Pode até falar assim, é com vocês agora, mas eu digo para vocês não fazerem isso. Agora, se eles fizerem, tudo bem. E aí você fala, mas o psicólogo não falou. O psicólogo foi contra. Mas a comissão assumiu a responsabilidade, né? Infelizmente, a gente não deu sorte. Ok. Aí, tudo bem. Mas então, veja a complexidade disso, né? Psicologia está crescendo. Já está em muitos mais lugares do que antes, né? Mas a gente precisa de muito mais força. E as oportunidades também. Mas eu recomendo para o pessoal de todos os times, né? Tanto primeira, segunda, terceira, série C, tudo, contratem psicólogos especialistas do esporte. Né? Isso vai fazer a diferença, né? Psicólogos que têm experiência, que têm especialidade, que conhecem a realidade do esporte e não que querem fazer psicoterapia no ambiente esportivo. Então, é só para fazer um adendo aqui. Eu vou até aproveitar que o Paulo falou isso sobre as comissões técnicas, falar do que eu conheço, que é do futebol americano, né? Então, dentro da minha trajetória do futebol americano, enquanto eu era assistente técnico, que eu trabalhava mais de suporte, sempre que não tinha um papel assim de psicólogo, eu por ter um certo grau de empatia assim com o ser humano, eu assumia isso para mim, assim. Então eu era o cara que na beira do campo energizava todo mundo, era o cara que quando via que alguém podia se queimar, que estava num momento ruim, chamava num canto, conversava, dava aquela força, porém eu sou limitado a reagir ao que eu tô vendo, né? Eu não sou especialista, eu não sou psicólogo, eu não sou o cara que estudou para poder falar com a pessoa, para poder fazer um trabalho preventivo, um trabalho onde ele leva as pessoas para um lugar comum, que ali vai dar um resultado de longo prazo. Eu era um cara assim que basicamente estava colocando um band-aid numa ferida que às vezes talvez fosse uma ferida gigantesca, né, que a gente não conhece, porque eu também não conheço a história do cara, os motivos pelos quais ele está sofrendo. Mas sim, eu, dessa forma, posso dizer. E assim, eu era o cara que gritava, que cobrava, que dava gás, que quando os caras perdiam o foco, aquele cara que fica berrando na beira do campo, era eu. A partir do momento que eu virei técnico principal, eu mudei totalmente minha postura, porque eu não podia mais ser esse cara. Eu precisava estar acompanhando o jogo, acompanhando os momentos de uma forma estratégica, pensando na tática do campo, pensando nas estratégias, nas ações. Então eu tinha que ser aquele mar de calma. Eu era um cara sério, concentrado, focado, que o cara olhava para mim e ele tinha que olhar e confiar. Fala assim, não, eu confio que ele está fazendo a coisa certa, ele sabe o que ele está fazendo ali. E aí eu já perdi esse papel, mas aí sempre contava com uma ou outra pessoa ali que era psicóloga, que estava querendo trabalhar na psicologia esportiva, e daí eu delegava para ele, eu falava, cara, fala com o fulano, sabe? Tipo, puxa ele num canto, tenha uma conversa com ele. Até por conta da minha experiência como técnico, passando para o cara que estava entrando ali, né? Não, eu quero psicologia do esporte, estou começando agora, e aqui é uma oportunidade. Então, sim. E trabalhei num time no Curitiba Crocodiles que tinha uma equipe de psicólogas que trabalhava com os jogadores, mas assim, são muitos atletas, né? No futebol americano, para quem não sabe, a gente trabalha assim, com 80, 90 atletas, então não, é muito difícil você personalizar, mas existiam assim, alguns questionários que faziam aquele levantamento, casos específicos eram tratados de forma particular, e daí no geral era feito um trabalho em grupo, coletivo,
para deixar todo mundo na mesma página, todo mundo com o mesmo foco e objetivo, concentração, a vibe ficar a mesma do time como um todo. Então, eu digo, o papel da psicologia esportiva é muito forte, é muito fundamental. A gente tem que pensar no atleta que ele tem a preparação física, a preparação nutricional, a preparação técnica, a preparação tática e a preparação psicológica. Se esse jogador consegue desempenhar bem no conjunto, a tendência é que ele consiga ser um atleta ainda melhor. E a gente evita muitos problemas, né? E também entende situações mais graves, principalmente falando de futebol, voltando para o futebol agora, a gente pega crianças com famílias desestruturadas, que vivenciaram muita violência no decorrer da vida, às vezes tem um pai ausente porque está preso, tem muita coisa envolvida, pesada, que a gente não pode esperar só porque ele é bom de bola e que ele ganha bastante dinheiro para jogar futebol, que ele vá desempenhar como ser humano, né? Talvez como jogador de futebol ele desempenhe bem, mas como ser humano falte algumas lacunas, que é essa parte da psicologia justamente o que vai ajudar ele a se complementar, a ser uma pessoa melhor, a encarar seus problemas, a entender como ele tem que agir e lidar com tudo isso. Uhum. Perfeito. E assim, a gente tem muitas histórias no futebol. Né? Futebol é o esporte mais praticado no país, né? E de longe, totalmente diferenciado em relação aos outros. Mas a gente tem todas as realidades, né? Tem famílias que investem tudo que tem, né? Na crença de que aquele menino vai ser o grande jogador, né? E quando não consegue é um desastre. Mas quando consegue é uma pressão, né? E eles ficam sempre naquele sentimento de dívida com a família, né? Agora eu tenho que ajudar minha família, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho. Quando a gente ouve esse discurso, eu tenho, isso já está trazendo um viés negativo, né? A obrigatoriedade, não o desejo. Né? E isso já interfere, né, no tesão, desculpa a palavra, mas esse horário já pode, né? Mas assim, aquele tesão, né, de jogar. Vira obrigação. A obrigação vai se transformando numa desmotivação, a desmotivação pode se transformar numa depressão. E aí esse atleta ele se vê totalmente desconectado com o jogo e pode começar a perder performance e sair ou pedir para sair, depende de cada situação, que fase ele está. E tudo começa por uma desestrutura familiar, muitas vezes, né? O que levou ele até lá foi também, né, o que destruiu a carreira dele. Então, é bem bacana na hora que a gente lembra desse viés da família, né? Como a família ela pode ser muito forte. Né? Até falei disso na semana passada, né? A família realmente fortifica ou a família corrompe esse jogador. Então, no futebol, isso se destaca mais ainda, é muito forte. Até porque grande parte dos jogadores vem de famílias mais carentes, né, que precisam, sim, da ajuda desse filho jogador. Né, mas a grande parte fica vislumbrada pelos valores, eu já vivenciei isso com vários jogadores, né, que acabam sugando, né, quase tudo que eles ganham. E aí eles se veem, poxa, tá valendo a pena, não tô ficando com nada. Então, é uma coisa bem complicada e bem delicada para ser trabalhada também, né? E, Paulo, por coincidência também, nesse nosso momento da live, o nosso treinador do Santos, é um psicólogo, por formação. Mas, na primeira entrevista dele, ele falou que a psicologia não é o que ele pratica em campo, assim, ele falou que ele gosta da psicologia como profissão, mas a profissão dele é treinador, então ele não utiliza, ele diz, a psicologia de um modo geral, a gente ficou olhando isso. E ele é um treinador que se caracteriza por ser muito, digamos, agressivo verbalmente com os jogadores. Né? Então, uma coisa, assim, como ele sendo psicólogo, inclusive, mas isso é uma prática muito comum entre os treinadores. E eu fico pensando, isso funciona para todos os jogadores? Isso sempre funciona? Isso não pode acabar diminuindo, inclusive, a própria estrutura do jogador? Eu conversei com o Carlos isso nos nossos primeiros vídeos, assim, que na minha cabeça, tem jogador que vai funcionar melhor com um tipo de provocação, sendo xingado, e tem jogador que não. E aí eu esperaria que o Fernando Diniz, treinador que tem formação de psicólogo, conseguisse ter um pouco mais de sensibilidade nesse sentido. E ele não parece ter. Assim. Então, inclusive, esse último jogo teve muita reclamação de mães falando que não dá para assistir o jogo do Santos com criança de tanto palavrão que ele fala. Assim. Então, ele é realmente bastante agressivo. E aí, da visão de um psicólogo, como que isso age num time, num jogador, inclusive jogadores muito jovens, que é o caso do Santos? Deixa eu só fazer uma observação antes de responder. Eu duvido que ele não use a psicologia. Duvido.
A gente Ele falou... usa a psicologia, ele não é psicólogo, mas ele usa a psicologia, né? Como você usa, o Carlos usa, todo mundo usa uma psicologia, usa um conhecimento, né? O Carlos estava comentando aqui, né, no time dele, né? Pô, ele era o paizão também, chegava ali, colocava o band-aid, né? E, sabe, usava da psicologia, né? Quando a gente conversa com nossos colegas do grupo, que tem médico, tem fisioterapeuta, tem pedagogo, tem todos os profissionais das artes que você pode imaginar, dentista do esporte, tem tudo. Todos usam a psicologia em suas áreas, mas eles não são psicólogos. Então eles podem fazer uma entrada, observar, falar, dar uma dica, e aí fala, opa, o buraco é mais fundo. Isso daqui já não é para passar uma orientação. Eu preciso que esse atleta faça um trabalho com um psicólogo. E aí sim um psicólogo entra para fazer um trabalho de psicologia mesmo. Né? Mas todo mundo usa um conhecimento ou outro da psicologia. E com certeza ele, como psicólogo de formação, usa muito da psicologia. Né? Só que ele não é o psicólogo da equipe, nem poderia ser. Aí é conflito de não dá certo para ser o psicólogo e ser o treinador ao mesmo tempo. Agora, talvez ele tenha identificado num perfil de personalidade de grupo, né? Uma personalidade grupal, que a agressividade, a postura agressiva dele seja a ideal para a maior parte dos jogadores. Então, como equipe, é melhor ele ter uma postura agressiva, que insulta, que joga palavrão, que ofende, porque traz o resultado melhor do que ele quer, sendo um técnico mais passivo. Não vamos entrar aqui no critério se está certo ou não, se é o ideal ou não, né? Mas só ele que está lá dentro, junto com a equipe dele, que consegue observar o que pode ser melhor com o que se tem naquele momento. Mas, individualmente, tem atleta que ouve um xingo, e ele adora. Ele fala, não me xingou, agora eu vou com tudo, né? Isso é muito bom, né? Aquela coisa que quase dá um tapinha na cara, mas hoje nem pode dar tapinha mais, né? Mas assim, antigamente podia dar uma sacudida, fazer alguma coisa a mais, né? O jogador já, não, vou lá. Agora tem gente que precisa, senta aqui no banco, vem aqui do meu ladinho, isso, papapá, precisa ser mansinho. Agora, quando a gente está falando num esporte coletivo como o futebol, o técnico, ele é um só. Ele não consegue fazer todos esses papéis em todos os momentos. Com certeza tem um momento, chega ali no vestiário, já vi isso muito acontecer no vestiário, né? Chega ali num canto, na hora do intervalo, né? E aí tá todo mundo lá fazendo a massagem, tá na banha da isso, e chama o cara lá no canto, vai lá fora. Trocar uma ideia contigo. Eu já acompanhei técnico fazendo isso, né? E aí chamou. Ele foi passivo, ele foi calmo, mas chega no campo, já xinga, já cai o mundo de volta. Mas por quê? Porque tem momento certo para se comportar de tal forma. Então, conseguir em campo, em jogo, ser diferenciado para cada um é muito difícil. A gente vê isso em grandes times, né, que o técnico fala de um jeito mais agressivo com um jogador, fala de um jeito mais suave com o outro, né? Mas é sutil a diferença. Mas, de maneira geral, ele tem que se comportar de um jeito muito parecido com a equipe como um todo. Nos bastidores, nos treinos, ele consegue diferenciar um pouquinho mais. Né? Então, é o que daí o público não vê, é o que a torcida não vê. Né? Ele chama, ele conversa, ele chama sozinho na sala dele em muitos momentos para conversar também. Mas tem técnicos e técnicos. Eu não posso afirmar como ele atua, como é a forma dele e o porquê ele tem essa postura. Né? Mas uma coisa é certa. Não funciona para todos. Não funciona. Agora, o que a gente tem é o efeito... Agora, com a questão do Covid, o pessoal está mais acostumado com isso, mas o efeito manada. Né? Então, o que acontece? Assim, no time, uns 5 aderiram àquela agressividade, se sentem motivados. O outro que não se motiva com o grito do técnico, mas ele se motiva com a motivação dos colegas. E ele vai no efeito manada. Aí ele se motiva porque o grupo está motivado. E aí funciona. E aí o técnico tem o resultado. Ele falou, não, fulano aqui, se eu grito com ele sozinho, ele chora. Mas quando eu grito com um grupo, ele se motiva porque todo mundo se motivou. Ele fica, não sei porque o pessoal está motivado, mas me animei. E aí ele vai lá e joga bem. Então, é um efeito manada que muitas vezes funciona. A gente de fora, a gente se sente meio incomodado quando a gente vê xingamentos, gritos, tudo. A gente critica quando o time perde. Mas se o time ganha, ninguém fala nada, né? Porque ele fala, não, funcionou, deu certo, que xingue, é a fórmula. Então, é muito fácil a gente criticar um técnico, por exemplo, em alguns momentos, principalmente quando o time perde. Mas a gente de fora, como torcedor falando, a gente sabe que tem uma lógica. 2, 3, 4 jogos,
tá tendo essa postura e o time não tá ganhando, não é só ganhar, a gente não tá falando aqui em ganhar uma partida, mas jogar bem. Porque o time pode jogar bem e acabar não ganhando. Então, ele não tá mais jogando bem. O técnico ele vai ter que mudar a estratégia dele. Então, se a estratégia dele é por ser agressivo com seus jogadores, isso não está funcionando, ele tem que saber virar a chave do comportamento, da postura muito rápido. E aí, muitas vezes, a gente vê em algumas equipes que é o auxiliar que vai lá na borda. O técnico fica, vocês já não viram? Um técnico lá embaixo no banco de reserva e fica lá, só assim, olhando o jogo inteiro. E auxiliar que fica lá, porque esse técnico ele está com muita raiva, né? Ele falou, eu vou estourar com esse grupo, então eu vou ficar quietinho aqui. Às vezes essa postura, ela deixa o grupo mais incomodado e isso pode trazer um rendimento bom. Então o técnico ele tem que ir criando novas estratégias, entendendo o perfil do grupo. E quando ele tem um psicólogo que está ali junto, atento a isso, auxilia. Isso maximiza, é mais rápido. Mas o técnico ele tem que ter a sensibilidade de perceber quando é funcional para o grupo como um todo. Mas é quase impossível ele perceber o individual. Mais um detalhe, para os técnicos que podem ouvir uma hora isso aqui, a nossa live gravada. Quando o técnico ele vê assim, nós temos aqui uma postura, ela não está funcionando. Ele tem que identificar o líder, não é o capitão do time, mas o líder real da equipe, aquele que todo mundo ouve. E aí ele vai focado naquele jogador. Se ele conquistar aquele jogador, ele pode nem estar presente no jogo. Ele instruiu, ele falou que era certo para aquele jogador está motivado, pensando que nem ele, e esse jogador vai mover o grupo na hora do jogo. Então, assim, é muito importante, em alguns momentos, identificar, sim, esse líder nato, aquele original, não o forçado, não é o popular. Às vezes o popular é o palhaço de circo, é aquele que todo mundo acha divertido, que é legal, né? Que todo mundo quer pra balada depois. Mas quem é o líder do campo? Quem é o que todo mundo ouve? Aquele cara que é centrado, que é estrategista, que sabe o que dizer, que conhece os comportamentos de cada um. Então é importante, né, o técnico observar esse tipo de liderança. E se ele não consegue cativar o grupo como um todo, cative esse jogador. E aí você consegue identificar o que é realmente necessário. Pode ver, são tantas estratégias, né? É um mundo enorme, né? É um campo muito, muito complexo, porque a gente lida com pessoas muito diversas, com um plano de fundo, a história de cada um diferente, mais a personalidade de cada um, a maturidade, o momento. Tem jogadores, por exemplo, a gente estava vivendo a fase do Pará, que é um jogador que é extremamente importante para o Santos historicamente, e que faz muito tempo que o Diniz insistiu muito na escalação do Pará, mesmo a gente vendo que ele não estava bem. Essa temporada, o Pará, na temporada passada, foi um bom jogador, ele desempenhou muito bem, e nessa temporada ele estava muito mal, mas muito mal, errando coisas simples. Perdemos alguns jogos, perdemos pontos por causa de erros individuais do Pará. Quase perdemos alguns jogos também por causa de erros deles que por conta de um impedimento do adversário, alguma outra coisa, às vezes um milagre do goleiro, foram salvos. E até que uma hora o Fernando Diniz se decidiu, tirou ele, e assim, eu e o Danilo, a gente já identificava não só pelo momento do Pará pro time, e para a história que ele tem com o Santos, para não sujar essa história, mas também para ele ter um tempo para ele, sabe? Para ele poder se recolocar, centrar. O Danilo sempre falava, o Pará está pedindo para sair, né? Não era assim, tipo, só a torcida. O Pará estava fazendo por onde? E aí a gente também tem essa questão, né, de preservação de um atleta que é experiente. A gente não está mais falando de um garoto novo, tal. Então tem muita coisa para ser pensada. E uma coisa até que eu queria falar, assim, eu queria te perguntar, Paula, em relação, por exemplo, a um cara como o Neymar. Porque o Neymar, desde cedo, tratado como joia, é um jogador acima da média, é um jogador que tem muita habilidade, mas é sempre aquele cara que todo mundo passa o pano, né? Então o Neymar, ele dá uma mancada, fala alguma coisa que não deve, ou faz alguma coisa, se envolve em alguma polêmica, e ele continua sendo o eterno garoto, né? Então ele nunca cresceu, nunca amadureceu, nunca se tornou um homem, né? Apesar de ele já estar com quase 30 anos. Então, queria que você me dissesse nesse sentido, assim, o quanto que pesa também essa redoma, essa proteção do produto que é Neymar como futebol, para a família dele, para as equipes que ele representa. Pesa muito, né? Depois que o jogador ele vai atingindo um nível mais alto, ele vai perdendo um pouco o controle sobre a própria carreira dele.
Veja, é investidores, são patrocinadores, empresários, é família, né? É toda uma estrutura que se forma em volta. É dinheiro entrando, né? É compromissos, são compromissos, né? E são dívidas, né? Não dívida financeira, mas contratos tem a contrapartida. Então ele tem um comprometimento, alguma coisa a ser feita. O jogador ele vai sufocando às vezes. E se não se toma cuidado, ele espana. O que as pessoas fazem geralmente? Quando ele começa a espanar, quando ele começa a transgredir algumas regras, fazer coisas erradas, ou que não são muito bem politicamente corretas, as pessoas vão colocando os panos, como disse. E tá errado, né? Porque o jogador ele tem que ter a maturidade de perceber quem ele é. A gente estava falando também no mundo do futebol, a gente tem casos, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, super jogador, mas que daí começa a se comportar, um momento faz uma coisinha, um momento faz outra, e as pessoas falam, nossa, ele tá ecologicamente correto, agora ele fez isso, lembra lá das garrafinhas, né? Ele foi lá, trocou. Primeiro, ele fez uma desonra com um compromisso com um patrocinador de um grande evento. E se ele está participando do evento, ele devia honrar o evento em que ele participa. Se ele não concorda com aquilo, ele não deveria ter ido à bancada. Por quê? Então eu não vou, mas eu vou honrar o evento e o que eles estão oferecendo. Então, isso aqui que eu estou falando é muito polêmico, eu sei disso. Mas é importante a gente ver por outro prisma sempre, né? Eu gosto muito de olhar por essa forma também. Né? O próprio Cristiano pegou lá de um repórter, né, que fez uma pergunta para ele simplesmente deveria ter fechado a cara, virado e ter ido embora. O que ele fez? Pegou e jogou no lago. Não sei se vocês viram isso. Pegou lá o microfone e jogou o microfone no lago do repórter. Por quê? Que direito ele tem de pegar uma propriedade privada dele ou da empresa lá e jogar no lago? Quem ele é? Quem ele pensa que ele é para fazer isso? Né? Então a gente vê que um jogador, sim, é colocado numa redoma. Mas quem ele é? Quem ele tem o direito de fazer alguma coisa errada? Então ele deve ter as punições corretas, sim. Ele deve ser tratado como qualquer outro. Só que daí estão as grandes empresas, os grandes patrocinadores, eles fazem de tudo e protegem os grandes advogados, né, que vão ali protegendo. Só que isso vai desconstruindo Tem jogador que consegue ficar muito tempo, mas tem jogador que daí dura metade do tempo que poderia. Ele não vai durar muito mais tempo. A gente sabe não estou falando do Neymar, tá? Estou falando de um jogador onde ele é super protegido. A gente vê na história do futebol, né, tantos jogadores começarem a se envolver com bebidas, com drogas, né, e o futebol foi destruído por isso. Alguns fizeram, mas continuaram ainda jogando bem, né, mas a grande maioria, né, e normalmente não se fala tão abertamente, né, acaba saindo do futebol, acabando a carreira, se não a vida, porque se envolveu com outras coisas. Por quê? Porque foi super protegido. Foi super protegido. Então, essa redoma que é criada, emocionalmente não é boa. No momento é funcional, é bacana, é legal, só que isso vai aumentando o ego do jogador para um viés negativo, da transgressão, do errado. E o herói vira, na verdade, o antagonista da história. Os pais que falavam, nossa, eu quero que o meu filho seja igual a ele, e de repente falam, não, peraí, já não tem alguma coisa errada, não quero mais. Né? E a imagem começa a ser depreciada. Então, é bem delicada essa situação. Então, a gente tem que olhar por vários ângulos. Mas lei é lei, regra é regra. E ela não deveria ser transgredida. Principalmente com uma figura pública. Né? Então, o que é? Futebol. Ele tem que se preocupar com futebol. Né? E saber entender. Eu já vi vários jogadores de futebol, principalmente na Europa, que escolhem quem vão ser os próprios patrocinadores pessoais. Né? E influenciam nos patrocinadores do próprio time. Porque são famosos, têm poder, mas usam isso de uma forma de um controle onde evita situações que podem gerar problema. Isso é bacana. Agora, no momento que você se compromete com algo e não faz, aí nós temos outras questões. Legal? Uhum. E dentro dessa linha, assim, de como é feito o preparo psicológico, eu tenho uma ideia, assim, que eu sempre pensei que, não sei se você lembra de um jogador chamado Durval, um zagueiro, que era bem, assim, bem limitado tecnicamente. Assim, porque ele jogou no Atlético Paranaense, o pessoal lembra muito, mas ele ficou muito tempo no Santos. E eu costumo brincar, assim, falando que para ser um jogador de futebol, você não precisa ser tão bom, você precisa ter a cabeça do Durval. Porque eu acho que todo mundo que já jogou futebol na vida conhece um cara que joga muita bola, assim, que você não entende como é que ele não virou profissional, e que é muito melhor que o Durval. Só que o Durval ganhou 10 títulos estaduais seguidos, e defendeu a seleção, e ganhou o título pela seleção, e é campeão da Libertadores.
E para mim, eu sempre pensei assim, o que diferencia o Durval desse cara tem que ser algum fator psicológico. O que é que diferencia o Durval desse cara? A gente tem que... Alguns falam que é até de berço, né? Mas é uma questão de ética, de ensinamentos, de cultura interna da pessoa. Né? A gente não está falando... Oi? Não, não tô ouvindo. Já vai parar. Parou. Acho que tinha alguém me ligando aqui. Coisa de fazer live no celular dá nisso. Então a gente vê muita questão interna da pessoa. A ética, a postura, o comportamento de como eu serei. A gente tem no futebol, né? Nossa, a gente teve... Quem foi até o Leonardo? Né? Lembra do Leonardo também, que virou... Agora eu acho que ele é até dono de equipe, né? Lá na Europa, né? A última notícia que eu vi. Do Dirigente. Dirigente do Milan, acho que agora também está me fugindo, mas, poxa, foi um jogador que era um jogador todo constante, equilibrado, correto. Nunca ouvi falar nada dele, né? E jogava super bem. Né? E aí foi subir, se vira. Até a cotovelada da Copa do Mundo de 94, né? Que ele... Mas assim, tem momentos e momentos, né? Mas a gente vê posturas. Né? Então, o que diferencia? Eu acho que é muito individual. A gente vê pessoas com as mesmas oportunidades no futebol, né? Com a mesma qualidade de jogo, no mesmo momento, na mesma época, na mesma equipe, um sabe aproveitar corretamente, o outro não. Né? Outro dia eu estava conversando com um atleta meu, ele estava em Santos. Mas a gente não está em Santos, mas ele estava em Santos, do futsal ele. Estava numa competição. Teve agora no outro final de semana. E foi muito interessante, porque daí falou, o pessoal tá indo numa lanchonete agora à noite e tudo, mas eu tô no hotel. O pessoal foi na lanchonete. E tinha jogo no dia seguinte de manhã. E ele tava no hotel, descansando. Né? Então a gente começa a perceber, né? Mesmas oportunidades, mesmas situações, mas posturas que se diferenciam. É muito difícil dizer essa fórmula. Né? O do Durval, o caso dele. Né? É muito complicado a gente tentar, né, extrair o que fez ele ser como foi. É muito complicado, mas o que a gente sabe, existem algumas constantes comportamentais. É disciplina, é ética, é respeito ao time, é garra, é força, perseverança, né, e tantos outros comportamentos que realmente fazem com que o atleta ele tenha as condições. E é óbvio, habilidade. Né? Tem assim, muitos que nascem sem talento nos pés. E futebol a gente sabe, né, o nível é tão alto que ele precisa ter nascido já com uma habilidade. Um jogador sem a habilidade de nascença, ele consegue tecnicamente ir longe. Mas realmente a gente fala daí lá, Neymar e alguns outros jogadores, ter uma pegada diferente, é ser instintual, aquilo que você consegue jogar com os olhos fechados, né, e fazer um gol com um ângulo perfeito, né, sem pensar. Esses que nasceram, né, com a bola no pé, esses fazem a diferença. E aí quando eles têm a disciplina, uma série de outras condições, eles conseguem ir mais adiante. Então também tem esse fator que a gente vê, né? Mas o talento associado à disciplina, isso leva mais longe. Mas é óbvio, a gente vê alguns casos, né, onde a pessoa se destaca, mas sendo totalmente indisciplinada. Mas porque realmente fazem jogos espetaculares, e aí, tipo, todo mundo quer estar junto, porque todo mundo quer se apropriar desse jogo e ganhar muito, né? E futebol, né, é a glória do gol, do campeonato, mas é muito dinheiro envolvido, né? Então, aonde se puder lucrar com isso, eles vão querer lucrar. Então, quando a gente discute outros esportes, a gente fala, futebol é uma história à parte. Né? A realidade do futebol é totalmente diferenciada do restante dos esportes. Né? É muito diferente. Então, podem ver que volta e meia a gente está ouvindo falar de patrocinadores, de dinheiro, de mídia, né? De tantas outras variáveis que nos outros esportes já não tem. Né? Os outros esportes é o esporte por si. O futebol, né, é uma fórmula muito complicada. E vejam, por exemplo, Santos, cada época, cada grupo, cada formação
muda completamente o time. É um outro time. A gente tem a história, a gente tem a tradição de um time. Mas aquele time não é mais aquele time lá do Pelé. Não é mais. Mudou. Né? Cada geração, cada época é totalmente diferenciada. Quando as pessoas se prendem ao passado, tentando fazer com que o time funcione exatamente como funcionou aquele último que ganhou o campeonato, geralmente não funciona. Você tem que identificar os novos componentes do grupo, né? E aí você consegue extrair muitos Durvais aí na história, sabe? Porque você consegue identificar, você consegue polir esses jogadores também. Eles precisam, às vezes, simplesmente, sabe, de um pequeno acabamento, sabe? Bastar um pouquinho as arestas ali e de repente você fala, opa, agora ele se achou e eu achei esse atleta. Mas quando você tenta padronizar um jeito de jogar, e como a fórmula foi essa, e agora vai ser dessa maneira, não dá certo. Então, por isso que o trabalho também da psicologia, ele é contínuo e constante. Às vezes o pessoal quer também, lá no início se perguntaram como que é hoje, né? Muitas vezes é reconhecido, mas é para apagar incêndio. É numa emergência. Aí o trabalho é feito, o time fica legal, bem polido emocionalmente, e aí no próximo campeonato, não, agora não precisa, o time tá bom. O time já não é nem igual mais. Mudou tudo. Então, o trabalho também tem que ser contínuo. Cada equipe é um novo pensamento, uma nova postura, novas ações a serem feitas. Então, assim, Danilo, muito difícil a pergunta, né? É complicada mesmo, né? Porque, você viu, né? Não tem a resposta precisa para isso. Mas sim, existe uns pequenos componentes base que são essenciais. Ok? Mais alguma pergunta? Não, eu queria terminar, assim, mas pensando agora na situação da psicologia esportiva no Brasil, assim. Na questão da Simone Biles e tal, que, como você disse, assim, parece que não foi feito um trabalho de estrutura psicológica antes, né? Para ela ter desistido do jeito que ela chegou, parece que ela teve que carregar muita coisa que estourou naquela hora da competição. E aí foi muito interessante que a Rebeca Andrade falou da importância da psicóloga dela, da importância de ela ter tido um suporte psicológico, de ter feito a análise há muito tempo, enfim, de ser atendida há muito tempo. E é uma ginasta que sempre teve alto nível, mas nunca participou das competições porque teve 3 lesões muito feias. 3 vezes passou por cirurgia no joelho. E aí eu fico pensando na questão do futebol brasileiro. Não sei se você sabe como que é a situação dos outros países. Eu queria saber como que você enxerga essa psicologia no âmbito do futebol, no momento, em comparação com outros países, e se nós estamos num caminho bom, a curto ou médio ou longo prazo, qual é o futuro do futebol pelo olhar da psicologia? Eu espero, na minha perspectiva esperançosa, é que esteja indo numa ascensão a longo prazo, que vai melhorar a longo prazo. Não vejo a médio, não vejo a curto ainda, porque tem times que estão contratando, mas tem outros que estão acabando com as equipes de psicologia. Então, assim, né, alguns contratam mais, outros contratam menos. Eu acabei de receber, no mês passado, né, o anúncio de mais uma vaga aberta para o Benfica, lá em Portugal. E eles estão com uma equipe agora de 7 psicólogos para o time. 7 psicólogos. O Atlético Paranaense tem 3. Então a gente vê assim, né? 7 psicólogos. E eles querem mais, eles estavam falando. Porque assim, uma equipe de... Um time, vamos colocar ali, né? Só um time com seus reservas. São quantos jogadores? 35? quase 40, depende. Exato. Um psicólogo dá conta? Não. 2, 3, já começa a ficar legal. Só que daí você tem aqui 3 psicólogos para um time principal. Mais 3 psicólogos para uma base. Mas a base não é um time de base, a base é cheio de times. Então, se a gente faz uma fórmula de 3 profissionais para cada equipe, aí a gente está chegando no número real. Veja, a Europa já está avançando. Tem times com mais. O Brasil tem time sem nenhum. E que chamam um coaching mequetrefe lá para tentar fazer um trabalho motivacional na véspera do jogo. Né? Aí ajuda, porque motivação sempre ajuda, né? E aí, no outro jogo, o time está lá embaixo. E aí, de motivação, o time não consegue ganhar o campeonato. Né? Então, está na hora, né, do Brasil acordar.
né, que está todo mundo entendendo, o mundo literalmente entendendo que a psicologia é importante, as Olimpíadas têm ajudado muito isso também, né, a realidade de não ter vergonha, né, tem times agora, jogadores, né, de grandes times, agora teve um, inclusive do Flamengo, também colocando, né, olha, eu vou em psicólogo, vou em psiquiatra, eu tomo medicação, tudo, né, e não tem problema para isso. Estão começando a assumir isso, está sendo muito bacana. Né? Isso vai ajudar muito as pessoas despertarem, os dirigentes também entenderem que, poxa, são todos humanos. Eu não vou aqui ficar moldando, né, que nem argila e eles vão funcionar do jeito que eu quero. Eu preciso realmente de uma equipe de profissionais capacitados na área de saúde mental para fazer um trabalho de qualidade no meu time. E aí a gente fala, Santos tem quantos hoje? Eu não sei mesmo. Quantos que tem? Não sei também. Eu sei que o Santos contratou uma coach no final do ano passado, começo desse ano, assim. Daí eu já fiquei meio, puxa vida. Não sei se é esse o caminho, mas não sei como é que é a equipe de psicólogos do Santos. Não é o caminho. Se você fala assim, o Santos já tem pelo menos 3 psicólogos, eles chamam uma coaching para fazer uma alegria lá, animar o pessoal, pô, legal. Né? O coaching é bacana para isso, ele vai ajudar. Né? Mas tem que ter equipe de psicólogos, e esse coaching vai ter que se submeter à equipe de psicólogos. A equipe de psicólogos vai dizer para o coaching, nós precisamos disso aqui. Você que tem a expertise nessa área, vai motivar eles, faz uma dinâmica, faz aquela palestra show, faz alguma coisa interessante. Porque o psicólogo, né, até eu faço algumas coisas assim, né, mas a maioria não faz, né, porque fica lá mais restrita, mais tímida, quietinha num canto, né. Então o que tem que fazer? Né, precisa sim chamar às vezes esses profissionais. Mas ter apenas esses profissionais, negativo. Então o Santos está muito atrasado, eles têm que olhar mais para a Europa e se espelhar lá no que eles têm feito, né. Porque isso é o que está acontecendo agora. A gente está numa época, né, a gente fala assim, o mal do século é a depressão, desse século em que nós estamos. E isso está inundando em tudo, inclusive no esporte. Até porque o atleta não vive só do esporte. Ele tem toda uma realidade em volta dele. Então, se a gente não cuidar disso agora, né, pode realmente termos situações mais graves acontecendo no futebol. E a gente não tem mais relevância internacional. Né? Imagine, o futebol aqui dentro sempre vai ser essa disputa. Mas se a gente quer realmente voltar a ser o melhor futebol do mundo, que nós não somos mais, a gente precisa realmente fazer a diferença. Nesse momento, imitar o que principalmente a Europa tem feito. Né? Mas depois superar eles. Até porque o nosso tamanho é maior do que a Europa inteira ali. Então, né, a gente tem muito mais futebol, muito mais coisa acontecendo. Por isso que a gente tem um ciclo anual de jogo que não acaba nunca. É muito time, é muito campeonato, é muita coisa. Então a gente precisa ter uma estrutura que suporte tudo isso. Lá, em outros locais, a gente tem épocas específicas, eles têm intervalos maiores. E aqui, o jogador não tem intervalo. Ele não tem descanso. Ele não descansa o corpo, ele não descansa a mente. Então, se ele não vai descansar a mente, que tem alguém para trabalhar a mente dele, ajudar ele a equilibrar as coisas. Então, se os dirigentes, a equipe técnica começar a pensar dessa maneira, eles vão ter que contratar aí, em cada equipe, pelo menos um profissional. E esse é o ideal. Né? Então, no Brasil, eu vejo assim, se eles forem por esse caminho, a longo prazo, a gente pode ter uma mudança significativa. Mas agora, no momento, eu não estou vendo esse movimento. Infelizmente. Né? Ao contrário, um time da magnitude do Santos, que contrata uma coaching apenas, não dá, não pode. Né? Isso não tem como. Né? Até, assim, por isso que a gente, dentro da psicologia do esporte, que é um grupo muito desunido ainda, deveria se unir para mostrar, olha, isso aqui precisa de psicólogo do esporte. Né? Como a lei já existe para a base, onde é obrigatório ter psicólogo na base. Por isso que tem psicólogo na base. Porque trabalha com menor de idade, então tem que ter psicólogo, assistente social e pedagogo. Podem ver todas as bases dos grandes times dessa equipe. Mas não é porque eles querem, é porque é obrigatório. Se não fosse obrigatório, não teria. Então, porque, às vezes, até fazer movimento, ser obrigatório nos times maiores, nas equipes principais, talvez seja uma oportunidade de todo mundo perceber realmente o quanto é relevante. Mas enquanto a classe não se unir realmente em prol disso, continua desunida, correndo atrás de migalhinhas no futebol, né? Fazendo o que geralmente os dirigentes querem, e aí se perde uma psicologia do esporte com qualidade. E é isso que a gente está vendo no cenário nacional ainda, infelizmente. Né? Temos exceções, é óbvio, temos ótimos profissionais em grandes times também que estão fazendo coisas espetaculares. Eu conheço alguns, inclusive. Né? Mas em outros a gente sabe, inclusive a gente discute isso também, que, poxa, poderia ser muito melhor. Mas então, acabou
se desfazendo, desculpe interromper, mas você falou que tem um clube contratando e tem outro que se desfaz da equipe. É porque eles não enxergam o resultado? O que leva um time o resultado demora um pouco mais? Ou qual que é? É simplesmente Às vezes, não vê a necessidade? então, às vezes eles pensam que o psicólogo é milagreiro. Que se tem psicólogo, é para nunca acontecer nada. Não, não é que nunca vai acontecer nada. Olha só, no caso da menina lá, da Simone, da ginasta. Oi. Um psicólogo trabalhando ali, ele poderia falar, olha, essa aqui tá indicando um quadro de depressão, pode ser que ela vai espanar com a pressão. Então, a recomendação é essa e pronto. Então, ouvi isso, pelo que eu vi, ninguém sabia de nada. Então, houve uma falha. Agora, se eles falassem, não, a equipe médica de psicologia já tinha conhecimento da situação, mas como eles não tinham uma substituta à altura, eles arriscaram. Tudo bem. Então, o que os dirigentes devem entender que uma equipe de psicologia ela vai encontrar fatores que podem realmente influenciar positivamente e negativamente a performance de uma equipe esportiva, de um time ali deles. Mas o psicólogo ele vai trabalhar questões com grupos, sim, mas ele precisa também da adesão do técnico, ele precisa da adesão dos dirigentes para algumas ações específicas. Se não houver essa adesão, o psicólogo ele consegue trabalhar até um certo ponto. Ele não vai conseguir resolver tudo. E muitas vezes, quando eles falam assim, estou pagando o psicólogo, né, é para o psicólogo resolver tudo. Não, negativo. O psicólogo não resolve tudo. Ele mostra caminhos, ele trabalha com técnico, trabalha com a comissão técnica, né, mostrando formas de poder as coisas serem um pouco melhores. Mas, né, é um caminho, é mais um recurso, é mais uma ferramenta. Né, ele não vai conseguir resolver tudo. E é isso que muitas vezes a comissão não entende. Também por falha dos psicólogos, de às vezes não deixar isso claro. Olha, eu preciso de todo mundo conectado na estratégia. Se a gente fizer isso daqui, há mais chance, mas há uma possibilidade ainda da gente não conseguir. Né? O psicólogo não é guru, não é mago, não vê o futuro. Né? A gente tem estatística, a gente tem análise de comportamento, né, e de probabilidade do que pode acontecer. Se trabalha com os atletas individualmente e em grupo. Mas mesmo assim, alguma coisa pode sair. A gente está falando em comportamento humano e ele é volátil. Né? Mas sim, a gente ajuda, a gente complementa e a performance, o time fica mais equilibrado. Mas vamos lembrar uma coisa. A gente tem no nosso coração os batimentos cardíacos. E nós temos as arritmias. A arritmia é quando ele dá aquele pico a mais, quase aquela pontada no peito que a gente fala. É aquela arritmia. Mas o coração, ele bate, se a gente vê lá no gráfico, ele está assim. Ele oscila. E o ser humano é assim. Ele oscila. Ele não é constante. Então, o que a gente tem que entender é que a gente consegue entender uma média de comportamento. Mas um momento ou outro, uma coisa ou outra pode sair. Ninguém é robozinho e a gente não é um programador de computador. Então, quando um dirigente pensa que a gente vai ser milagreiro e que vai chegar ali em uma semana, um mês no máximo, resolver um problema de uma equipe inteira, que tem lá 40 jogadores, não dá. Não dá, né? E o psicólogo já foi contratado em vários lugares para fazer, em outros esportes também, para fazer trabalho emergencial. Mas na hora que eu vou assinar o contrato, eu falo, nesse tempo de vocês eu vou tentar fazer o meu melhor. Mas não tenho garantia de que vai ser resolvido. Mas eu vou tentar. Topa? Não, Paulo, vai lá o que você puder. Então tá combinado. Eu nunca tive problema com isso, porque eu falo na hora. Se você não quiser, não assina, a gente não fecha. Eu não vou fazer um trabalho onde vocês vão falar depois que o meu trabalho foi ruim. Então, ou vocês assumem que está muito em cima da hora e que sim, que vocês querem que eu tente ajudar, eu posso tentar ajudar. Mas não tenho garantia de serviço em tão pouco tempo. E é essa postura que a maioria deveria ter. Eu falo isso para meus alunos na faculdade. Né? Se posicione. Se você se posicionar, você está garantindo a qualidade do seu serviço. E a maioria não se posiciona. Aí o dirigente pensa que agora o psicólogo está ali e diz que vai tentar resolver tudo. Ele já está acreditando que você vai resolver tudo. E muitas vezes não resolve. Mas não resolve nessa temporada. Mas deixa o psicólogo ficar lá mais um pouco, fazer um trabalho com qualidade. Na outra temporada, aí sim, talvez a garantia esteja mais certa. De que são pouquíssimas situações que vão ocorrer. E quando ocorrerem, não vão comprometer a performance do time. Porque foi uma pessoa, não foi o time que se desestruturou. Agora a gente já viu em seleção brasileira, né? Em final de Copa do Mundo, né? Um fica instável, e isso foi uma coisa que todos ficaram instáveis. Peraí, que trabalho foi feito com esses jogadores que se estabilizaram de forma geral? Né? Então precisa-se ser feito um trabalho de mais médio e longo prazo. Precisa-se ser feito um trabalho
estruturalmente correto. E não, às vezes, a fogo de... Assim, não dá. Fogo de palha. A coisa vai e explode. Então, é muito sério isso que a gente está falando. Né? E é preciso mudar paradigmas. Né? A forma como se vê a psicologia, a forma como se usa a psicologia. Então, a gente tem trabalhos pontuais, rápidos, motivacionais, focais, mas que ajudam naquele momento, dão uma alimentada na motivação. Mas se você quer um trabalho contínuo, onde esteja equilibrado, e que depois de um tempo nem seja o trabalho, porque daí o psicólogo não tem mais trabalho. Ele só faz a manutenção de um estado mais constante e vai lidando com problemas pontuais. Esse é o melhor dos mundos, quando a gente chega nesse ponto. Né? Mas para isso a gente precisa de tempo. Né? O psicólogo ele precisa ser parte contínua do time, né? da equipe fixa de um time. Aí ele consegue gerenciar por mais tempo e estar mais no controle das situações. É fácil. É o que eu sempre tive, assim. Então, me preocupa que não exista essa realidade no Brasil e me preocupa ainda mais agora que você falou que não está caminhando para isso, assim. Então, São poucos times que têm uma estrutura invejável, assim. São poucos times. Tem no Brasil, né? Mas são poucos. A maioria não tem e a outra metade dessa maioria nem quer. Acho que não precisa. Então, assim, ainda a gente vai ter que ter um bom trabalho, e é tão bom uma live como essa, né, que depois vai estar aí divulgada para todo mundo, porque para as pessoas começarem a mudar um pouco essa percepção. Dá uma chance para os psicólogos em qualquer time do país, mas dá essa chance não é faça hoje e me mostra amanhã. Não, faça hoje, me mostra daqui a 2, 3 meses, 6 meses. Aí eu quero ver o resultado. Dê tempo para o teu psicólogo poder fazer um trabalho com qualidade. Caso contrário, dificilmente vai sair o resultado. Então, é importante de lembrar disso. Inclusive, eu acredito assim, né, que o trabalho dentro das equipes, começando desde as categorias de base, para você poder fazer o acompanhamento em longo prazo dos meninos ali que tem aquele sonho, igual você mesmo falou, Paulo, que às vezes eles são esperança de mudança de vida de uma família que às vezes é gigante, que muita gente está se sacrificando, botando toda a esperança no futuro daquele garoto. Então tem muita coisa para se pesar, mas deveria ser feito pensando não só na questão psicológica em função do esporte, mas também na questão de ajudar na formação para a vida, né? Porque não são todos que vão ser jogadores de futebol de sucesso, não são todos que sequer vão ser jogadores de futebol profissional. Então tem muita coisa para pesar, mas que a gente também pode adaptar, já que o cenário é de mercado, né? A gente está pensando no jogador como um ativo de mercado, né? A gente está pensando nele como quase um insumo a ser muitas vezes explorado por um tempo aqui e depois exportado, e muitas vezes ele é exportado antes de ser explorado aqui no Brasil mesmo. A psicologia também deveria fazer parte desse pacote de venda do jogador, né? Não é só o que ele apresenta em campo, mas é a garantia de que ele vai cumprir com o seu contrato, ele vai cumprir com o comportamento exigido pelos técnicos, ele vai ter uma estrutura psicológica bem formada para aguentar os momentos ruins, pressão num país onde a língua é diferente, onde nem sempre ele está acompanhado, às vezes é uma pessoa só da família, às vezes não é ninguém, às vezes ele vai sozinho para tentar. Então, assim, independente do ponto de vista, o mais social, mais humano, de formar um ser humano melhor, com menos problemas psicológicos, com uma base, uma estrutura psicológica melhor, mas também já pensando, já que estamos trabalhando com um mercado e ele demanda lucro, esse ser também um diferencial, né? Eu penso dessa forma, assim, que se você tem uma equipe bem estruturada e que forma, isso é um pacote para você falar. Você fala, pô, o cara teve acompanhamento desde os 7 anos de idade aqui, ele tá pronto, cara, para aguentar a bucha que vocês vão exigir dele aí fora. Então, se você comprar o meu jogador, ao invés de comprar um jogador aqui do meu adversário, a chance do meu dar certo é melhor do que a do outro, porque ele teve um trabalho melhor de formação. E isso, eu penso em várias áreas, mas, cara, eu penso especialmente na psicologia, porque a gente vê muito caso de jogador que ele vai para a Europa, passa 6 meses, é o bate e volta. Aí ele volta aqui só para ganhar mais numa equipe brasileira, porque, cara, ele não consegue se adaptar. Seja porque o técnico não vai com a cara dele, seja porque ele foi uma contratação de um dirigente que já saiu e agora não quer mais esse jogador, seja porque ele não se adapta à cultura local, ao idioma, porque é diferente. As culturas são muito diferentes ao redor do mundo. Uma coisa é a gente aqui no Brasil, que você fala dando risada, faz piada, daí você pega nações europeias que são mais frias, que não tem tanta proximidade, o contato também é uma coisa que às vezes não existe, não tem aquela coisa do toque, do abraço.
Então, são muitos fatores, mas eu acho sim, eu tô de acordo com o Paulo. Preparação para o jogador poder desempenhar bem, tem que ser bem estruturada. Se a gente pensa o futebol como comércio, como negócio, como a indústria do futebol, também tem que ser pensado nesse caminho, mas eu iria para o lado ainda mais básico de todos, que é uma formação de um ser humano que seja melhor estruturado na vida pessoal dele, que se aceite melhor, aceite suas limitações, os seus pontos positivos, que entenda o objetivo dele, onde que ele pode chegar ou não, e que isso contribua também para a gente ter seres humanos melhores no mundo, mais empáticos, que consigam olhar para as outras pessoas de uma forma melhor, e por consequência, com o passar do tempo, a gente ter cada vez um mundo que seja um pouco mais caridoso com o próximo, que enxergue que as limitações são diferentes, porque as histórias são diferentes, os pesos são diferentes. Uma coisa que pesa para mim não pesa igual para o Paulo, não pesa igual para o Danilo. Então eu não posso exigir dos dois que pensem e ajam como eu estou pensando e estou agindo. E isso com certeza faz parte de um processo de amadurecimento que é muito facilitado e às vezes a psicologia se torna essencial para que se chegue nesse resultado, porque tem gente que sem ajuda não chega. Tem gente que o amadurecimento, a história dele faz com que ele aprenda, mas tem gente que não, que precisa daquele suporte, precisa daquele apoio, e não só o apoio, não só o suporte, mas assim, a gente precisa de alguém de fora podendo ajudar a gente com os aspectos e com muitos momentos que a gente não sabe lidar. Eu posso ser muito bom para lidar com uma situação, mas com outra eu sou um desastre. Por quê? Porque eu não vivenciei, porque eu não estou preparado para aquilo ainda, porque me aciona um gatilho que ainda me impede de poder lidar de uma forma correta. Então, eu concordo totalmente com o Paulo, a posição que ele colocou. A psicologia do esporte é fundamental para as equipes, as profissionais, né? No caso aqui no Brasil, especialmente o futebol profissional, né? Porque os outros esportes são considerados amadores conforme a lei, né? A gente entende que seleções têm um pouco mais de dinheiro, então tem mais estrutura, conseguem, às vezes, fazer esse trabalho mais próximo. A gente entende que alguns esportes, talvez o vôlei, o basquete, que tem um pouco mais de investimento, tem alguma coisa também, mas a gente falando como um canal de futebol que fala do Santos e falando do esporte que é o mais jogado e que é o que tem o maior mercado aqui no Brasil, o futebol é essencial. Como eu disse o Paulo, equipes de Série A, Série B, Série C, D, E, o que você jogar, joga só campeonato estadual, tem que ter, cara. Você precisa ter pelo menos uma pessoa que fale, cara, vamos fazer um trabalho. E técnicos, dirigentes, deixem o profissional fazer o trabalho. Não vão meter o bedelho porque vocês não entendem o trabalho. O cara estudou para isso, ele se dedica para isso. Você não, você está trazendo ele para suprir a carência do conhecimento que você não tem. Então deixa ele fazer o trabalho. Acompanhe, cobre, peça os resultados, converse, tenha um diálogo franco para ele te explicar o que ele está querendo, aonde que ele está querendo chegar e entenda o que ele está fazendo. Aí sim você vai poder avaliar se ele está chegando naqueles objetivos ou não. Sem isso, você querendo falar, eu quero que esse time corra mais. Então, beleza, contrata um preparador físico que aí você pode ser que você consiga. Agora não adianta pedir para o psicólogo, faz eles correrem mais. Não é assim. Tem que ser muito bem entendido, muito bem esclarecido. E eu acho que essa conversa foi muito boa nesse sentido, Paulo. Agradeço demais assim, essa oportunidade de poder falar com alguém especialista. Porque é igual o que o Danilo falou antes, a gente tem os gaps, a gente gosta, mas a gente não é especialista, a gente não entende totalmente, a gente tem um pouquinho ali de vivência, o que já aconteceu e tudo mais. Mas, cara, espetacular, assim, eu tô bem feliz assim, com essa conversa. Eu que agradeço. E, gente, para mim falar sobre esse assunto e foi por um caminho até que eu não imaginei que a gente ia conversar hoje, e é muito importante. É bom poder falar disso e expressar como que a gente está na psicologia, o que é a psicologia de verdade, né, para que o futebol possa se aprimorar. Né? O futebol já mudou, futebol mundial, e a gente está ainda nos anos 50. Então a gente precisa realmente evoluir, a gente precisa entender que a gente precisa acompanhar, por isso que está tudo isso acontecendo. Né? Até reflexo em seleção a gente já começa a perceber. Né? Por quê? Porque aqui, a nossa base, a estrutura, quem são esses jogadores hoje? Né? Eles precisam ser melhor compreendidos, eles precisam também ser moldados, trabalhados para encarar o que é o futebol de verdade. Né? E fazer a coisa bem alinhada. E os times, né, como o Santos, como outros, né, poderem se destacar ainda mais. Então, para mim, a oportunidade de poder estar falando
né, sobre essa área que tanto amo. Eu acabei de assumir esse mês, agora de julho, né, a presidência da Associação de Psicologia do Esporte do Paraná, inclusive. Né, agora, como presidente, estou fazendo uma análise de tudo que a gente precisa agir, né, até principalmente ano que vem, passando todo esse período mais pandêmico e as coisas voltando já à normalidade, a gente possa fazer algumas ações mais incisivas, né, um pouco diferentes, né, defendendo a nossa classe, né, e mostrando a relevância para os locais também da psicologia em todo o Paraná, pelo menos, né, mas a gente já está em articulação com alguns colegas de outros estados também para trazer unificação. E a ideia é unificar, não é mais separar, né, como muitos órgãos antigamente da psicologia esportiva fizeram, mas sim unir. E isso, com certeza, vocês vão poder ver o resultado um pouquinho mais para frente aí, né? Eu já espero que não seja a longo prazo, mas a médio prazo, pelo menos, já espero que as coisas possam ir se modificando. Que bom vocês poderem abrir esse espaço para a gente poder falar aí também na psicologia dentro do futebol. Na hora que o Danilo chamou para falar aí, né, no futebol, mostrando a realidade de Santos e de tantos outros times no contexto do futebol, é essencial. Né? É um esporte que precisa, emergencialmente, né, ter esses profissionais, né, em suas equipes. Né? E quem não está atrás. Tem time no Brasil, alguns, né, são poucos ainda, dá para contar numa mão, mas que tem a estrutura ideal, uma estrutura boa. Então eles que se espelhem, porque esses times estão se destacando cada vez mais. Isso já é estatístico aí nos últimos anos, como eles têm sido mais constantes entre os primeiros times que ganham os grandes torneios, os grandes campeonatos. Então isso daí é uma estatística, é matemática. Matemática mexe no bolso, quando mexe no bolso eles se mexem. Então eles percebam que eles estão perdendo dinheiro em não investir na psicologia. Então espero que acordem para isso, que investir, né? O psicólogo ganha um pouquinho menos que um jogador de futebol profissional, muito menos. Então vale investimento, gente. Vale investimento porque vai ajudar os jogadores e a equipe como um todo a evoluírem. Obrigado pela oportunidade, viu? Paulo, eu que agradeço aqui por essa oportunidade mesmo. E, assim, eu sempre busquei olhar muito para essa questão psicológica. Agora, depois dessa conversa, eu vou buscar ainda mais analisar isso como uma torcida afeta o jogador, como a falta de torcida afeta o jogador, como o próprio treinador vai afetar o jogador. Então, eu vou pensar em várias questões agora, inclusive para fazer o vídeo antes de criticar o jogador. Eu vou pensar algumas vezes aí nas minhas críticas. Mas muito obrigado.